Dois dos principais motivos de atendimento na urgência, principalmente agora no verão, são vômitos e diarreia. Você sabia disso? É sobre isso que eu vou te falar. E no final vou te responder todas as dúvidas mais perguntadas ali do Instagram. Eu sou o Dr. Gildo e esse é o Pais e Kids. Roda a vinheta! Dá para acreditar que a diarreia já foi e continua sendo uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo? Nos anos 80, ela representava cerca de 24% das mortes em crianças e ficava em segundo lugar como causa de morte. Já nos anos de 2000, 2005, ela passou a ser 4,1% das mortes infantis e passou para o quinto lugar. Já foi uma grande diferença, né? Isso se deve a todos os esforços da Organização Mundial de Saúde, de todos os profissionais de saúde, bem como o Ministério da Saúde e órgãos afins. Então, quando os mais antigos falam que não adianta nada tratar, que todo mundo antigamente sobrevivia e não tinham todos esses cuidados, não é bem assim, não é mesmo? Então, para você saber certinho o que é diarreia, vamos partir para a definição. Diarreia geralmente é definida como 3 ou mais episódios de fezes durante o dia. É claro que isso não vale para os nenéns, principalmente ali antes de 1 ou 2 meses, porque eles podem fazer cocô depois de todas as vezes que eles mamam, por exemplo. Outra definição que também é muito usada é a diminuição da consistência das fezes. Isso que eu estou falando é referente à diarreia aguda. Diarreia aguda é essa diarreia que é mais comum no dia a dia das crianças e até mesmo dos adultos e que geralmente é causado por vírus e por isso conhecido como virose. Ela é uma diarreia autolimitada, ou seja, que acaba por si mesmo e não precisa de muitos medicamentos específicos, só tratamentos de suporte que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Quando isso ocorre, ou seja, quando a pessoa é infectada por um vírus ou alguma coisa parecida, como um parasita, ocorre um desequilíbrio entre a absorção de água e a eliminação, bem como de eletrólitos. Ou seja, mais água é eliminada do intestino e por isso as fezes ficam mais líquidas e mais frequentes. É muito comum os pais ficarem se questionando, mas doutor, eu cuido tanto dessa criança, essa criança ficou doente, eu cuido tanto da alimentação, não comeu nada estragado, mas o que eu te digo é que é impossível a gente saber exatamente de onde veio. Pode vir de alguma comida contaminada, e quando eu falo contaminada, não precisa ser comida estragada. Às vezes a comida está ali, foi infectada pelo ar que continha algum vírus. Pode ser transmitido também de pessoa para pessoa. Na creche é muito comum, as crianças pegam umas nas outras, colocam a mão na boca, colocam a mão em todo lugar que se pode colocar. Na maioria das vezes, essa diarreia se resolve com 7 dias. Mas pode durar até 14 dias, desde que não tenham os sinais de alarme que eu vou te contar daqui a pouquinho. Então, não precisa tomar nenhuma medicação específica para isso. A gente vai medicar para melhorar mais rápido, mas a gente não pode cortar a diarreia. Então, uma pergunta que é muito feita ali no Instagram é: meu filho está com diarreia, preciso ir no médico? E a resposta é: precisa, mas não precisa ser no pronto atendimento. Fale com o pediatra que dá assistência à sua criança. E se for no posto de saúde, leve no posto de saúde que o clínico geral mesmo pode atender. Ele vai passar as medicações básicas e só então, se tiver sinais de alarme, que eu já vou te contar, você precisa ir no pronto atendimento então. E quais são os sinais de alarme? Número 1, duração maior que 14 dias dessa diarreia. Eu te falei lá no começo que essa diarreia só pode durar até 14 dias, mas que isso tem que ser avaliado pelo médico. Sangue nas fezes, também tem que ir no pronto atendimento. Vômitos associados, também tem que ir. Se a criança não consegue ingerir o que ela está perdendo, esse é um sinal de alarme porque pode causar desidratação, que é um dos principais motivos de causa de morte. Não aceitação de líquidos, que entra no mesmo pacote. Perdas diarreicas frequentes e volumosas, mais que 8 vezes por dia, a diarreia não está melhorando, não está diminuindo a frequência, também deve ser avaliado no pronto atendimento.
Sinais de desidratação que vocês pais mesmo podem começar a observar, como a urina muito escura e diminuída poucas vezes no dia, olhos fundos, a ausência de lágrimas enquanto chora, principalmente se for bebê, a boca e a língua secas, uma hipoatividade em excesso, a criança não interage muito. Então, como eu falei, a principal preocupação nesses casos é se a criança está repondo pela boca o que ela está perdendo via diarreia. Por isso, o tratamento da diarreia leve vai consistir principalmente em 2 pilares, que são as 2 principais coisas, as primeiras coisas que o médico de posto de saúde vai prescrever, que é o soro de reidratação oral e 2, o zinco, que vai diminuir a duração da diarreia, mas não vai cortar, e também vai prevenir eventos futuros de diarreia. Algumas outras medicações podem também ser necessárias, mas atenção, raramente, muito raramente é necessário antibiótico para diarreia. Regra número 1 para vocês fixarem: não pode cortar a diarreia. E a regra número 2 eu vou te contar agora. O soro caseiro, aquele soro com açúcar, sal, que faz em casa, não é a mesma coisa que o soro de reidratação oral que vem pronto da farmácia. O soro de reidratação oral vem com a quantidade bem certa do que a criança precisa repor. Então, por isso, não pode substituir por soro caseiro. Então, agora eu vou responder as perguntas que vocês fizeram aqui no Instagram. Vamos começar com a primeira, da Débora. Doutor, é normal a criança não querer comer nada, só tomar líquido? Durante a diarreia, a gastroenterite, que é isso tudo que eu expliquei, é normal comer bem menos mesmo. O mais importante são os líquidos. Mas se a criança está muito apática, não está respondendo, não está interagindo, como eu falei, tem que ser procurado o médico. Preciso urgente, grava lá, a Tamires Original falou, tá gravado. Bom, eu acordo todos os dias me sentindo um jeca. O Léo Galberto falou. Aí é outra história. A Reb Félix perguntou, virose também causa febre? Sim, pode causar febre por uns 2 a 3 dias. Passou de 3 dias, a febre não está indo embora, não está ficando mais fraca, ou seja, mais baixa, ou menos frequente no dia, tem que ser procurado o pronto atendimento. A Chayenne Costa, bebê de 2 meses, fez 7 vezes num dia e no restante fazia 1 vez, só pode ser diarreia? Depende muito, se isso vai se manter, se a consistência está muito líquida ou só pastosa, porque como eu disse, os bebês podem ter essa variação. Bebês que só mamam leite podem ter essa variação, de fazer poucas vezes no dia ou depois de todas as vezes que mama. A Chayenne também perguntou, por que bebê que só mama peito tem diarreia? Não necessariamente, não é para ter. Como eu disse, as fezes são mais pastosas, mas se ele tem diarreia, crianças menores que 2 meses, principalmente, tem que ser avaliado por médico, porque o risco de complicação é maior. A Cris Nunes perguntou, é verdade que é bom tomar guaraná e comer gelatina? Dizem que funciona o que me diz. Não, pelo amor de Deus. Nada de guaraná e nem de gelatina. Quanto mais doce a comida, mais piora a diarreia. E quanto mais açúcar, portanto, também mais piora a diarreia. Nada de coisa muito industrializada. Esse foi o vídeo de hoje e eu quero saber, você gostou dessas dicas? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!